Capítulo 1 A infância do pequeno gênio, de 1879 a 1895, a formação de uma mente brilhante. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879, na cidade de Ulm, no reino de Württemberg, parte do então Império Alemão. Seus pais eram Hermann Einstein, um engenheiro e empresário judeu especializado em eletrotécnica, e Pauline Koh, uma mulher de origem judaica culta e amante da música clássica. Desde o berço, Albert esteve cercado por uma atmosfera de racionalidade, cultura e introspecção. Ainda bebê, a família mudou-se para Munique, onde Hermann e seu irmão fundaram uma empresa de fornecimento de equipamentos elétricos, um negócio que, embora promissor, enfrentava instabilidades econômicas. Essas dificuldades financeiras moldariam parte do senso de realidade do jovem Albert, mostrando-lhe desde cedo que o mundo exigia esforço, mas que havia beleza nas estruturas invisíveis que faziam as coisas funcionarem. Apesar de sua família ser judia, os Einsteins eram não praticantes, o que refletia uma postura liberal e intelectualizada, mais voltada à ciência e à arte do que aos ritos religiosos. Isso foi crucial para o desenvolvimento de uma mente livre, questionadora e aberta a ideias revolucionárias, um traço que marcaria profundamente toda a sua trajetória. Mas nem tudo foi fácil. Atraso na fala, o gênio silencioso. Um dos aspectos mais comentados da infância de Einstein é o seu atraso na fala. Até os 3 ou 4 anos, mal dizia palavras. Isso causava preocupação em seus pais e levou muitos a acharem que ele teria dificuldades cognitivas. Porém, segundo relatos da própria irmã, Maja Einstein, Albert apenas refletia profundamente antes de falar. Ele sussurrava frases para si mesmo antes de dizê-las em voz alta, o que já demonstrava seu raciocínio interno elaborado. Mais tarde, ele mesmo comentaria com certo humor: "Sempre falei comigo mesmo, mas só em voz baixa." Esse silêncio não era falta de inteligência. Era introspecção. Era o universo sendo construído dentro de uma mente ainda pequena, mas imensamente profunda. A bússola mágica e o despertar da curiosidade. Aos 5 anos, Einstein teve uma experiência que mudaria sua vida para sempre. Estava doente em casa, acamado, quando seu pai lhe mostrou uma bússola de bolso. Albert ficou fascinado. A agulha da bússola sempre apontava na mesma direção, mesmo sem nenhum contato visível com qualquer objeto. Aquilo o deixou hipnotizado. Foi a primeira vez que percebi que algo invisível guiava o mundo ao meu redor. Esse momento foi um gatilho de despertar científico. O pequeno Einstein percebeu que havia leis naturais, forças invisíveis e ordens ocultas regendo a realidade. Essa obsessão por entender o que está por trás do véu da natureza o acompanharia por toda a vida. Uma mente rebelde na escola. Albert começou sua vida escolar no Peterschule, uma escola primária católica em Munique. Curiosamente, era o único aluno judeu da sala. Isso, porém, nunca foi um problema para ele, ao contrário, desde pequeno se mostrava um verdadeiro cidadão do mundo, capaz de conviver com ideias diversas. Apesar de ter facilidade com matemática, ciências e lógica, Einstein odiava a rigidez e o autoritarismo do sistema escolar alemão. As escolas da época priorizavam memorização, disciplina militar e obediência cega, coisas que estavam em completa dissonância com a natureza criativa e reflexiva de Albert. Ele frequentemente entrava em conflitos com professores. Certa vez, um deles teria dito: "Você nunca será nada na vida, Einstein." É ou não é de cair o queixo, comunidade de notáveis. Imagina dizer isso para alguém que mais tarde revolucionaria a física. Mesmo assim, a paixão pelo conhecimento era maior. Aos 10 anos, Einstein conheceu Max Talmud, um jovem estudante de medicina que jantava com sua família regularmente. Max viu o potencial do garoto e começou a lhe emprestar livros de filosofia e ciências, entre eles obras de Kant, Euclides e Schopenhauer. Talmud foi como um mentor informal, alimentando a mente faminta de Albert com ideias novas e revolucionárias. O violino e a sensibilidade artística. Outro pilar importantíssimo na infância de Einstein foi a música. Incentivado por sua mãe Pauline, ele começou a estudar violino aos 6 anos. No início, fazia por obrigação, mas com o tempo se apaixonou, especialmente pelas composições de Mozart.
O violino seria um refúgio emocional e criativo por toda a vida. Einstein dizia que, ao tocar, conseguia visualizar equações e ideias complexas fluindo como uma sinfonia. Para ele, a ciência e a música eram duas faces da mesma moeda, ambas expressavam harmonia cósmica. Corredor-fuga de um sistema opressor. Em 1894, a empresa do pai foi à falência, e a família mudou-se para Milão, na Itália. Albert ficou temporariamente em Munique para terminar os estudos, mas sentia-se cada vez mais sufocado. Não suportava mais a escola. Num ato de coragem e ousadia, aos 15 anos, Einstein simplesmente abandonou a escola sem avisar ninguém e foi para a Itália reunir-se com os pais. Foi uma das primeiras demonstrações de seu espírito rebelde e independente. Para regularizar sua situação, precisou renunciar à cidadania alemã e ficou apatriado por quase 5 anos, ou seja, sem nacionalidade oficial. Uma decisão ousada, mas que abriria caminho para novos horizontes. Capítulo 2 – Juventude, Rejeições e Paixões, de 1895 a 1905. Jovem que ninguém acreditava. Até ele mudar o mundo. Aos 16 anos, Albert Einstein tomou uma das decisões mais ousadas da sua vida: abandonou o sistema educacional alemão, considerado por ele uma prisão para mentes criativas. Ele se sentia sufocado em um ambiente que premiava apenas a repetição e não o pensamento original. Essa rebeldia juvenil era, na verdade, um grito por liberdade intelectual. E essa liberdade se tornaria o combustível de uma revolução científica que viria poucos anos depois. Italiano a Itália e a paixão pela ciência em liberdade. Após sair da escola em Munique, Einstein foi viver com seus pais em Milão, na Itália. Ali, passou uma fase de transição, estudava por conta própria temas de matemática avançada e física teórica, enquanto se preparava para tentar entrar no Instituto Politécnico de Zurique, o atual ETH Zurich, uma das mais prestigiadas instituições da Europa. Mesmo com apenas 16 anos, já demonstrava um conhecimento extraordinário para a idade, mas também algumas lacunas em matérias como línguas e ciências humanas. Por isso, reprovou na sua primeira tentativa de admissão. Sim, isso mesmo, comunidade de notáveis, Einstein foi reprovado. Mas o fracasso não o derrubou. Como bom teimoso e visionário, ele voltou aos estudos, e no ano seguinte, passou no exame de admissão, e não apenas passou, foi um dos melhores alunos em matemática e física. Capelo Vida no Instituto Politécnico de Zurique. Einstein ingressou em 1896 no curso de formação de professores em matemática e física, com apenas 17 anos. Ali, pela primeira vez, encontrou um ambiente mais aberto, mais científico, onde podia expressar suas ideias sem medo de censura. Entretanto, mesmo na Suíça, sua personalidade rebelde e crítica chamava a atenção. Desdenhava de algumas aulas formais, faltava em horários considerados obrigatórios, e muitas vezes, aprendia mais sozinho em casa do que em sala de aula. Mas isso não era por arrogância, era por fome de conhecimento verdadeiro. Durante esse período, Einstein renunciou oficialmente à sua cidadania alemã, tornando-se apátrida por 4 anos, até obter cidadania suíça em 1901. Mais uma vez, ele preferia abrir mão da conveniência em nome da liberdade. Coração fechado o encontro com Mileva Maric, amor e gênio. Foi nesse ambiente intelectual vibrante que Einstein conheceu Mileva Maric, uma jovem serva inteligente, apaixonada por física e a única mulher de sua turma. Mileva era brilhante, e isso imediatamente atraiu Albert,
tanto intelectual quanto emocionalmente. Eles se tornaram companheiros de estudos, trocando cartas que misturavam teorias científicas com declarações de amor. Muitos estudiosos apontam que Mileva teve participação significativa nos primeiros escritos de Einstein, embora isso gere polêmicas até hoje. Mas o relacionamento não foi fácil. Mileva enfrentava discriminação por ser mulher em um ambiente acadêmico masculino. Além disso, a família de Einstein não aprovava o namoro. Mesmo assim, os dois tiveram uma filha fora do casamento, chamada Eliezer, em 1902. O destino da menina é incerto. Alguns relatos dizem que foi dada para adoção ou morreu na infância, o que se tornou um mistério doloroso da vida de Einstein. Página virada para cima. Diploma e desemprego. Em 1900, Einstein se formou no Politécnico, mas o diploma não veio acompanhado de portas abertas. Pelo contrário, ninguém queria contratar aquele jovem professor recém-formado, de aparência desleixada e ideias pouco convencionais. Foi um período difícil. Mandou cartas para diversas universidades, implorando por um emprego de assistente. Foi ignorado ou rejeitado por todas. Einstein chegou a trabalhar como tutor de crianças e até cogitou vender seguros. Tudo para sobreviver. Mas, como diz o velho ditado, Deus escreve certo por linhas tortas. Foi nesse momento de desespero que apareceu uma luz no fim do túnel. Prédio comercial, o escritório de patentes de Berna, o refúgio do gênio. Graças à ajuda de um amigo, Einstein conseguiu um emprego como examinador técnico de terceira classe no escritório de patentes de Berna, em 1902. O trabalho consistia em avaliar invenções e redigir relatórios técnicos sobre a viabilidade dos projetos. Para qualquer outro, poderia ser um serviço burocrático. Mas para Einstein, foi um santuário silencioso onde as ideias fluíam livremente. Ele trabalhava de dia, mas à noite, à noite, ele mergulhava em estudos profundos sobre a natureza do tempo, da luz e do espaço. Foi ali, na calmaria de uma rotina simples, que as maiores revoluções da física moderna começaram a tomar forma. É curioso pensar que o homem que mudaria para sempre nossa visão do universo estava, naquele momento, escondido em uma mesa de escritório, longe da academia, ignorado pelo mundo. Capítulo 3 – O Ano Miraculoso e a Teoria da Relatividade, de 1905 a 1921. O homem que dobrou o tempo, partiu o átomo e virou lenda. Imagine um ano comum em que o mundo girava sem grandes alardes. Agora imagine que, nesse mesmo ano, um jovem de 26 anos, trabalhando em um escritório de patentes, escrevesse 4 artigos científicos que redefiniriam o tempo, o espaço, a luz e a própria estrutura da realidade. Esse ano foi 1905. E esse homem era Albert Einstein. É por isso que esse período é conhecido como Annus Mirabilis, o Ano Milagroso. E não é exagero. O que Newton fez em décadas, Einstein fez em 12 meses. É como se o universo tivesse sussurrado todos os seus segredos para ele, e ele tivesse escutado. Página virada para cima. Os 4 artigos que mudaram o mundo. Vamos conhecer um por um os artigos que transformaram Albert Einstein de um jovem desconhecido em uma das mentes mais brilhantes da humanidade. Efeito fotoelétrico,
A luz como partícula, março de 1905. Nesse artigo, Einstein explicou um fenômeno que intrigava os cientistas: por que certos metais, ao serem iluminados, liberavam elétrons? A resposta de Einstein foi revolucionária. A luz não se comporta apenas como onda, mas também como partícula, que ele chamou de quanta, ou fótons. Esse trabalho fundou as bases da física quântica, abrindo caminho para tecnologias modernas como painéis solares, lasers e câmeras digitais. Esse estudo lhe renderia, anos depois, o Prêmio Nobel de Física em 1921. E o mais curioso, não foi a teoria da relatividade que lhe deu o Nobel, mas sim este artigo quase quântico. 2. Movimento browniano, provando que os átomos existiam, maio de 1905. Em uma época em que muitos ainda duvidavam da existência de átomos, Einstein analisou o movimento aleatório de partículas suspensas na água, fenômeno conhecido como movimento browniano. Com cálculos precisos, ele mostrou que esse movimento era causado por moléculas invisíveis colidindo entre si. Ou seja, provou de forma incontestável a existência de átomos e moléculas. Esse artigo foi uma resposta elegante à dúvida mais persistente da época: como podemos ter certeza de que o invisível é real? 3. Teoria da relatividade restrita. O tempo nunca mais foi o mesmo, junho de 1905. Agora sim, notáveis, chegamos à bomba que explodiu na física clássica, a teoria da relatividade restrita. Einstein demonstrou que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento uniforme e que a velocidade da luz é constante, independentemente do referencial. Isso levou a consequências absolutamente incríveis. O tempo não é absoluto. Ele dilata dependendo da velocidade com que se move. O espaço se contrai. 2 eventos simultâneos para um observador podem não ser simultâneos para outro. Ou seja, o tempo e o espaço não são mais caixas rígidas e sim tecidos maleáveis, que se dobram, se esticam e se contraem dependendo da velocidade e da gravidade. Einstein nos revelou que vivemos em um universo flexível, onde tudo depende do ponto de vista. Uma verdadeira quebra de paradigmas. 4. I igual a mc sobrescrito 2. A equação da eternidade, setembro de 1905. Em seu quarto artigo, Einstein introduziu uma pequena equação que teria um impacto gigantesco. I igual a mc sobrescrito 2. Energia igual massa multiplicação velocidade da luz ao quadrado. Essa fórmula simples revelou que matéria e energia são duas faces da mesma moeda. Um corpo pode ser convertido em energia, e vice-versa. Isso explicaria, décadas depois, tanto o poder destrutivo das bombas atômicas quanto o brilho eterno das estrelas. Foi uma revelação que unificou 2 conceitos que, até então, pareciam separados por um abismo. Foguete da anonimidade à glória científica. Mesmo com esses feitos extraordinários, Einstein não foi reconhecido imediatamente. Seus artigos circulavam entre poucos cientistas, mas com o passar dos anos, a comunidade científica começou a perceber que estava diante de algo grandioso demais para ser ignorado. A notoriedade veio especialmente em 1919, quando uma expedição liderada por Sir Arthur Eddington, durante um eclipse solar, confirmou a curvatura da luz em torno do Sol, prevista pela teoria da relatividade geral,
desenvolvida por Einstein entre 1907 e 1915. A notícia estampou os jornais do mundo inteiro. Luz curvada, Einstein derruba Newton. E assim, de uma hora para outra, o mundo conheceu Albert Einstein, o homem que dobrou o tempo, que ensinou os átomos a dançarem, que revelou a luz como nunca antes. O Prêmio Nobel e o reconhecimento oficial. Em 1921, finalmente, Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física, mas não pela relatividade, que ainda causava resistência em alguns meios, e sim pelo efeito fotoelétrico. Ele foi recebido em universidades como Oxford, Harvard, Sorbonne. Conheceu reis, rainhas, presidentes, cientistas e artistas. Todos queriam ouvir aquele homem de cabelos desalinhados e olhar sonhador. Mas Einstein permanecia o mesmo, humilde, questionador e inquieto. Para ele, a glória era um detalhe. O que importava era compreender o universo e servir à humanidade. Capítulo 4. Fama mundial, ativismo e refúgio nos Estados Unidos, de 1921 a 1945. A fama de Einstein cresceu como um cometa. Viajava o mundo, sendo recebido como celebridade em universidades e palácios. Mas ele não era apenas um cientista. Era também um defensor da paz, dos direitos civis e da liberdade. Com a ascensão de Adolf Hitler e do nazismo, Einstein, judeu e pacifista, viu-se forçado a fugir da Alemanha. Em 1933, estabeleceu-se nos Estados Unidos, onde passou a lecionar no Instituto de Estudos Avançados de Princeton. Ali, ajudou na criação da famosa Carta Roosevelt que alertava sobre o potencial de uma bomba atômica, o que levou ao Projeto Manhattan. Porém, Einstein jamais trabalhou diretamente no projeto e lamentou profundamente as consequências da bomba nuclear. O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que observam e não fazem nada. Pomba capítulo 5, Últimos anos, Reflexões e Legado Eterno, de 1945 a 1955. Nos seus últimos anos, Einstein dedicou-se à busca por uma teoria unificada, que explicaria todas as forças da natureza em um único modelo. Não teve sucesso em vida, mas inspirou gerações futuras. Ele também se tornou um símbolo global da consciência humana, apoiando movimentos antirracistas, se posicionando contra a segregação nos Estados Unidos e promovendo o desarmamento nuclear. Faleceu em 18 de abril de 1955, aos 76 anos, de forma tranquila. Seu cérebro foi retirado para estudos, algo que gera polêmica até hoje. Einstein nos deixou um legado que vai além da física. Ele nos ensinou a ver o mundo com encantamento, a questionar o óbvio e a lutar por um amanhã mais humano, mais justo, mais iluminado. Reflexão final. Amigos notáveis, a vida de Albert Einstein nos prova que não existe genialidade sem curiosidade, e não existe futuro sem coragem. Ele foi um sonhador com os pés no chão e os olhos nas estrelas. Se até mesmo o homem que mudou o universo enfrentou fracassos, rejeições e preconceitos, o que nos impede de tentar? Lembre-se, a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Gostou dessa jornada pela vida de um dos maiores gênios da história? Então deixe o like,
Compartilha com outros notáveis e se inscreva no canal Vida Notáveis para mais histórias inspiradoras como essa.